Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Hebreus capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Deus abençoe, pode se assentar. Amém. A intenção desse texto, ela tem várias direções, um único sentido, mas várias direções, que eu quero dizer aos amados irmãos que poderiam nos tratar hoje aqui. Mas, por orientação ao meu Senhor, a minha direção vai ser essa daqui. E eu começo a falar sobre salvação. E traçando essa palavra tão forte para nós aqui dentro dessa igreja, talvez não para o mundo, mas para o crente é o acontecimento mais notável, mais importante de Deus na vida dele. É o que Deus foi capaz de oferecer de si mesmo para salvar gente que não presta. E quem tem essa medida em si próprio sabe do que eu estou falando. O peso da responsabilidade nossa hoje aqui nessa igreja, inclusive, né, de poder devolver isso com ações tão grande salvação como essa, que até nos constrange, porque não temos essa capacidade. Mas, com certeza, temos coisas importantes para fazer, que poderíamos gratificá-lo, recompensá-lo pelo que ele fez. Mas a salvação entre o filho e o pai é uma coisa interessante, e a Bíblia prega sobre isso. A relação entre os dois, com aquilo que tinha que ser feito, é uma coisa tão perfeita, que não cabe na cabeça de muita gente. Na minha demorou, mas quando entrou não saiu mais. É uma unidade perfeita, é um amor perfeito, é um conjunto perfeito entre duas pessoas diferentes. Cada uma dotada de um caráter, de uma personalidade, de uma intenção, de sentimentos próprios. A Trindade é isso. Por mais que alguns insistem em dizer que não compreendem, não entendem, eu costumo ensinar até aqui na igreja aqui, que a Trindade é uma família que funciona, que nós não temos. Tá? Mas o amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, é uma coisa expressa, explícita nos evangelhos, e principalmente no texto de João, onde o Senhor por inúmeras vezes distingue ele do pai, e põe o pai acima dele, e mostra o quanto eles se amam, e o quanto eles estão ali os dois, lutando para que aquilo acontecesse de maneira perfeita. E hoje, nós pudéssemos estar desfrutando disso que estamos desfrutando agora, dessa palavra que se chama salvação. Então tudo aquilo que Jesus ele viveu, que o pai viveu também, mas principalmente o filho, que tomou uma semelhança humana, quando a gente fala de encarnação do filho descer à terra e se encarnar na semelhança do homem, de um homem, isso na teologia se chama união hipostática, que quer dizer o seguinte: mesmo ele se encarnando e se tornando homem, nada do que ele era foi alterado.
ele é mais Deus do que homem. Alguns são da opinião de que ele tem duas naturezas. A minha opinião é que ele tem uma natureza só. Porque a única coisa que ele recebeu do Pai quando ele esteve aqui foi exatamente a parte humana desse processo de salvação. Para que ele pudesse desvencilhar acontecimentos num corpo humano que não só pudesse trazer a justiça que Deus precisava para salvar o pecador, mas como também para traçar exemplos de vida, de opções, de pensamento, de comportamento entre os homens, que serviria de testemunho para a igreja, que é uma coisa que hoje me parece que todo mundo ignora. Dentro do que eu estou falando aqui, do propósito de Deus encarnar o seu filho, me parece que Moisés é mais importante do que o próprio Filho de Deus nos dias atuais. Se molda mais comportamento e perfil e pensamento e opção, baseada em histórias primitivas de homens, por mais que sejam da fé, inotáveis, não tem o brilho dele. Mas insistentemente são expostos como modelo de herói, modelo de conquistador, de pessoa realizada, abençoada. Mas a Bíblia Sagrada não pensa assim. Todos faliram o sistema. E o homem perfeito que Deus esperava ter não saiu dessa terra ou do ventre de mulher. Sabe, eu sinceramente como pregador da palavra de Deus, eu fico furioso com esse tipo de coisa. É aquilo que eu falei logo no início do culto, nós temos que reagir, sabe? Porque será que também hoje não existem pessoas aqui que estão abandonando a essência verdadeira daquilo que devem ser na fé, baseado no que Jesus viveu? Porque se você colocar as pisadas dele no que você tem vivido, você vai entender o quanto falta para você ser um crente. E a melhor coisa para nós hoje, o conselho que eu te dou aqui no início dessa pregação, até para falar sobre ser salvo ou sobre salvação, tem muito critério e muito cuidado, para não se autotitular uma coisa que nem você é e nem Deus confirmou. Porque até para ser crente, para ser salvo, eu entendo pelo Evangelho que precisa de muito daqui. Não é isso. É isso. Isso aqui qualquer um pouco de dinheiro e profissional, você pode montar uma igreja hoje, inclusive franchise. Tá? Não tem segredo nenhum montar igreja hoje aí. Tanto que é que tem muita igreja por aí. Mas você conseguir levantar um crente com o esforço de uma instituição como essa daqui é muito difícil. Por quê? Porque envolve muita entrega. E envolve muito estudo, baseado nesse Jesus que nós temos que conhecer. Porque se o Evangelho determina que é dentro das pisaduras, dentro do que ele viveu, que nós seremos curados, como disse o profeta Isaías, que seremos sarados e libertos dos falsos conceitos. Então nós temos que avaliar direitinho essa situação. Porque não é, na prática, não é o que nós estamos vendo acontecer dentro das igrejas, inclusive dentro dessa daqui. Eu posso falar por mim, não posso falar por você. Então esse pacto de salvação, feito entre o Pai e o Filho, tem uma importância tremenda para a igreja, a nível de riqueza, de conhecimento, que traça dentro de nós esse sentimento, esse coração, essa disposição, essa entrega, essa vida que nós precisamos ter com Ele. Se eu for à procura de alguma coisa na vida do pastor, talvez eu não encontre isso. Mas se eu for à procura do certo, do correto, do verdadeiro, do puro, do íntegro, na pessoa de Jesus, eu vou encontrar tanto, mas tanto, que como disse Paulo, eu vou me constranger, porque eu vou ver que está acima do meu limite, da minha possibilidade, atingir um amor e uma entrega tão perfeita e profunda como essa, de duas pessoas trabalharem em pró gente que não merece, e se pôr a cumprir
um propósito, sabendo o desfecho disso tudo, e mesmo assim, permitir, aceitar voluntariamente que tudo isso acontecesse. Então eu vou expor hoje aqui ao amado irmão, que essa salvação não pode ser moeda de troca. Ela não pode de maneira nenhuma obter esse sentido nas nossas vidas, de que nós estamos aqui fazendo o que estamos fazendo em pró de Jesus, porque queremos receber, porque queremos ganhar, porque esse conceito muitos dentro da teologia tentaram pregar acerca de Jesus, relacionar Jesus nessa ideia de que a obediência dele, a entrega dele, a sua disposição, tudo aquilo que ele dispôs em si mesmo, não foi por amor, foi ideológico. Ele não fez por nós, ele fez por si mesmo. Conceito perverso, maldito, maligno, por quê? Porque não é isso que a Bíblia me prega em primeiro lugar, e segundo, não é isso que Deus quer ver dentro de nós. Então lá nos textos de Mateus, eu vou dar referência, não precisa abrir. Nos textos de Mateus 3,15, Mateus 20, 28, Mateus 26, 42, João 4, 34, João 5, 30, 6, 38, Romanos 5, 9, Gálatas 4, 4, Filipenses 2, 7, 8, Hebreus 5, 8, Hebreus 10, do 5 ao 10, e outros versículos também que nós podemos buscar, amém? Quem vai ver a reprise dessa pregação vai poder parar para estudar. A obediência do nosso Senhor é absoluta e total no que diz respeito à vontade de Deus. Perfeita e total, integral à vontade de Deus. Mas o que nós podemos dizer, né? E falar sobre isso? Efésios 5, do verso 2. E depois o verso 25, a igreja vai ler em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Leia em voz alta, tá? Pode ler. Meu santo Jesus, irmão. Efésios 5, versículo 2, a igreja lê em voz alta. Os irmãos que encontrarem, me ajuda aí, vai. Então eu vou falar para você, baseado nesse texto, eu vou falar para você de uma ideia que corre nos bastidores das igrejas, no pensamento de alguns intelectuais, de que dentro do Evangelho pode-se buscar o conceito de que o sofrimento esteja separado da obediência de Cristo, de que tudo aquilo que ele obedeceu foi baseado numa mera reflexão piedosa, de que ele queria ser bom, de que ele queria ser santo. É certo isso? Não. Que a obediência foi um ato obrigatório de exigência necessária, porque todos precisam, você deve fazer, você deve obedecer, você deve cumprir, vai. Mais ou menos assim. Porque por detrás deste nome Jesus estava um filho de Deus, e isso eles não negam, que precisava desse título, Salvador, para ser superior a todos. E o Evangelho já diz, ele já é superior. Ele já tem tudo. Ele não precisa de nada. Vocês estão equivocados aí de que ele está descendo aqui agora, porque ele almeja alcançar um título maior do que ele já tem. E dentro da questão de que todos precisássemos que ele morresse, não quer dizer que o que ele fez foi por causa disso. Sabe, irmãos, o messianismo não pode ser o que a Bíblia é hoje dentro da igreja, um livro de regra, uma imposição. Quando estão dentro da igreja sendo doutrinados por mim, me perguntam muito sobre isso. Nós falamos do pacto da salvação. Qual era a relação do pai e o filho antes dele se encarnar e se tornar Jesus? O que o pai dizia para o filho a ponto de convencê-lo de descer aqui e passar por tudo que ele sofreu? Será que é isso? Porque todos precisam e você precisa ser um bom cidadão do céu. Vai, filho,
E mostra a tua capacidade, mostra do que você é capaz, mostra a todos o quanto somos bons, justos e santos. Essa é a teoria que por muitos defendido. Muitos pensam assim. Até de repente você mesmo deve ter um dia pensado em relação a ele, como também na tua experiência própria, de não encontrar satisfação naquilo que você faz. Mas uma forma então de se promover, ou então de arrancar alguma bênção, ou então fazer alguma negociata. Mas Efésios capítulo 5, versículo 2 e 25, que você vai ler agora, diz o quê? Que ele veio por amor. Lê. Vai, meu irmão, lê. Aleluia, Senhor. Então não é um ato obrigatório, nem um ato necessário, muito mais ainda, constituído na piedade. Tudo isso foi feito com amor, voluntário e cheio do amor. Muito mais do que isso, que precisávamos dele. Está acima da necessidade, da obrigatoriedade. É o amor, que a Bíblia está me dizendo aí, é o amor. Ele cumpre o messianismo debaixo de uma satisfação tão grande, de um amor tão profundo por nós, que não cabe no nosso entendimento, talvez esse culto hoje aqui, de que realmente ele tenha vindo na condição que veio de um homem simples, para tomar o nosso lugar, de que a salvação realmente seja um propósito de substituição. Afronta você ouvir isso? Talvez não, mas te constrange, como me constrange a mim. O fato de eu saber de que ele não veio por si mesmo, o fato de eu saber que ele não pensou em si mesmo, o fato de saber que ele não entrou em negociação com o Pai, quando percebeu que o encargo era pesado, que a missão era difícil, que tudo que ele ia passar era humilhante, como vergonhoso. A pré-existência desse Salvador que você confessa, a sua existência ao lado do Pai antes de ele se tornar Jesus, mostra o quanto nós somos miseráveis e pequenos. E este nome não cabe na nossa boca nem no nosso coração. É muito maravilhoso nós sabemos que a salvação planejada por Deus não foi um pacto de privilégios e favorecimentos a si próprio. Ele não buscava título, ele buscava comprovar o seu amor. Ele buscava dizer à humanidade: eu amo. Eu estou aqui porque amo. Não preciso de nada do que vocês têm. Já tenho tudo. A salvação não é uma moeda de troca. Não é pega daqui e leva de lá. É um propósito traçado para ser executado em pessoas que não são ambiciosas, perversas, mas que estão dispostas a amá-lo na mesma dimensão e na mesma proporção. De que tudo que faz, de que tudo que opera na fé, faz com alegria, com amor, por devoção, sem interesses paralelos, sem interesses mesquinhos. Um amor sem recompensa. João capítulo 15, 9, lê. Pode ler, irmão. João 15, 9, lê. Amém?
Lhe convenceu? De que tudo aquilo que o filho viveu não foi feito para se gerar um espetáculo, irmãos, como a igreja está querendo fazer hoje com a fé. Quando o meu Senhor ele entra no mérito do que a gente precisa fazer dentro da fé, que agrade a Deus, ele se preocupa muito em dizer a todos que o seguem: não queira chamar a atenção de ninguém com isso, porque se você quiser chamar a atenção dos outros, você procura se promover. Você quer agradar ao Pai, ao teu Senhor, faça em oculto, faça em secreto, faça puro, faça intencionalmente, amando. Porque a hora que você fizer com vontade de receber alguma coisa em troca, ou então algum merecimento, algum reconhecimento que é natural de todos nós, essa perversidade, e tem que ser trabalhada, já perdeu o sentido de você fazer alguma coisa em relação à fé. Você está fazendo isso por quê? Porque é teu dever, porque é tua obrigação, porque você tem que mostrar que você é bom, porque você tem que mostrar para os outros que você é um cidadão, que você não é como o submundo, que você é muito superior àqueles que estão na cadeia, presos por algum crime. É esse pietismo, é essa piedade, que muitos ali fora tanto privilegiam, mas para a sua própria promoção e satisfação religiosa. Porque se tudo que nós vemos a igreja fazer hoje fosse por amor a Ele, não tinha espetáculo, não tinha circo. Tudo que vocês estão vendo aí é traçado nos objetivos carnais e ideológicos. Porque não precisaria de muito, como temos hoje nas igrejas, para que as pessoas pudessem provar ao Senhor que Ele é importante. Passou da estimativa da fé. O que eles fazem agora? O investimento é milionário, bilionário. Sem falar também do sacrifício do sangue, que hoje esses templos são construídos. Tudo isso é para quem? É para quê? O que está em torno disso tudo? Dos louvores que se canta, das orações que são feitas, dos pedidos milionários que são também representados para o povo, para justificar a obra, para justificar o que ela faz. Gente sendo assaltada, gente sendo praticamente sequestrada no seu direito, porque é obrigada a dar o que não tem, para provar a Cristo fé, para provar a Jesus que ela está bem intencionada dentro da igreja. E pior, ainda estimulam a troca, instigam as pessoas a acreditar que o retorno compensa o investimento. Meu Deus do céu! Até quando nós vamos tolerar isso? E suportar isso no nosso meio? O caminho que a igreja pegou é totalmente diferente do caminho que o Senhor usou para vir até ela. E se você está representando isso, então hoje é um dia especial para você se converter e se arrepender. Porque não há sentido nós vivermos esta fé se procuramos nos enriquecer, se defendemos os nossos interesses, se a preocupação é o nosso bem-estar. É o que vai acontecer conosco. É o que Deus vai dar. Porque o Evangelho está me dizendo aqui, não, é o quanto nós devemos amá-lo. Porque esse acontecimento existe porque alguém substituiu. E quer dizer o quê? Que a sua renúncia, que a sua entrega pessoal são obras de uma ação voluntária e satisfatória dele. Ele não foi projetado para morrer, para ser sacrificado. Ele não foi criado por Deus para ser quem ele foi. Ele poderia ter feito como os anjos, se negado a sua vocação, se negado a sua missão, ter quebrado a sua conduta,
Porque ele é feito como os anjos também, da mesma liberdade que você usa para pecar. Porque aí sim isso é teologia. Eu uso o recurso para conhecer Jesus, não o recurso da fé para saber o que eu posso explorar. Eu procuro aprender com ele e com o que ele viveu, para tentar ser um pouquinho melhor do que ele foi por mim, e não o contrário. Procuro estudar a hipótese de fazer com que esse caminho de salvação não tenha duas vias. De que o que ele fez nós não temos que devolver com satisfação e na mesma dimensão do amor, mas trabalhar as medidas que vão nos recompensar, trabalhar as medidas que vão nos trazer benefícios, trabalhar as medidas que vão nos trazer recompensações. Meu santo Senhor, isso é pura perversidade. Paulo, quando ele foi doutrinar a igreja como deveria ofertar e dizimar, ele disse à igreja que vocês não façam por necessidade, que vocês não façam por tristeza, mas por amor, com alegria, porque Deus ama quem dá com satisfação. Eu estou fazendo isso porque eu amo, eu estou fazendo isso porque não é só questão de ser certo, é porque Ele merece. Eu não estou enxergando o pastor, não estou enxergando a igreja, é para Ele. Se as pessoas tivessem realmente esse sentido de fé, não estariam tão destruídas, quebradas, frustradas, decepcionadas como estão agora. É porque elas não enxergam o Senhor. Elas estão decepcionadas porque elas acreditaram que tinha um anjo lá no púlpito que nunca ia decepcionar ela e nunca ia errar. Acreditaram que a igreja era um banco de investimento. E agora estão caindo na realidade que Deus não está dando o retorno que elas esperavam. Porque Deus não vai honrar a barganha. Deus não trata a sua salvação como um ofício, como uma mera missão, como a ideia de um homem que queria se promover, mas de alguém que amava. Será que você pode guardar isso hoje? Então, biblicamente, não se separa obediência, sofrimento e satisfação. Aonde tiver obediência, vem o sofrimento, e aonde está a obediência e sofrimento, também põe a satisfação, põe amor a isso aí. Que Paulo lá em 1 Coríntios 13, verso 3, ele trata isso. Que você pode dar teu corpo para ser queimado no fogo por causa de questões religiosas. Você pode fazer muitas loucuras por coisas que você acredita que é certo e que agradam a Deus, mas se tudo isso que você fez não foi por amor, nada disso te valeu. Se tudo isso que você fez de certo, de correto, de íntegro, até Lutero lá que foi lá pregar não sei quantas teses lá na Igreja Católica Apostólica Romana, as suas 92 teses lá. Se a matemática está certa. Se ele não fez aquilo lá, amando, de nada vale ele e todos os outros que fizeram aquele barulho reformista. Porque discutir, debater, falar alto, gritar que nem eu estou fazendo aqui, qualquer um pode fazer. Agora, descer daqui e amar a Cristo, esse desafio maior muitos não querem cumprir. Saber exatamente se o que você vem vivendo dentro de uma igreja foi baseado numa trajetória de amor e fé. Talvez você nem saiba dizer isso hoje. Se tudo realmente que você vive dentro de uma igreja foi por amor e fé. Talvez você nem consiga dizer isso hoje aqui. Achava bom. Seja sincero. Porque você pode se deparar com uma coisa inversa do que Jesus ofereceu a você. Alguém procurando provar alguma coisa por intermédio da fé, por intermédio do ensino, da doutrina, querendo provar que é bom demais. Lá no texto de Gálatas capítulo 5, versículo 21, Paulo
acredita, como o Evangelho também é a favor de uma fé que opera por amor. De uma fé que opera por devoção, não por princípios, não por regras, não por obrigações, não por dever. Eu sei que é meu dever fazer aquilo, mas se eu for pelo dever e não pelo amor, não tem sentido nada do que eu estou fazendo aqui. Se eu for fazer aquilo que é certo, somente por a questão de ser certo, Deus não está se agradando do que eu estou fazendo, mesmo que seja certo. Bíblico, é referência, é Bíblia, está escrito, irmão. É a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu já disse isso para vocês, que gosto de salvação nós podemos ter baseados no indivíduo que tem medo de ir para o fogo do inferno, tem medo da condenação. Por que você está aqui? Porque eu tenho medo do inferno, tenho medo da condenação. O temor faz parte do sentimento da fé. Mas espera lá, filho. Vir para a igreja só com medo de ir para o inferno? Seguir Jesus só porque você tem medo da condenação? Não é meio estranho isso? Não soa meio ruim? Isso aos olhos do Pai, que deu um filho por você. Saber que você está hoje aqui, porque não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o Sheol, para o Hades, para o Tártaro. Eu não quero ir lá no suplício eterno. Eu já descobri que é o inferno. Fui lá 10 vezes e vi o inferno. Mandei recadinho da vovó, do vovô, do titio, da titia que estão lá. Para a igreja, agora é moda falar isso, que chegou do inferno, telegrafando e dando um recado para a igreja dos que estão lá para dizer para o povo aqui não ir para lá. Me perguntaram isso outro dia, pastor, pode? Deus pode fazer isso, filho, Deus pode fazer coisas até maiores do que essa. Mas eu pergunto para mim, será que Deus vai se agradar de saber que tem gente hoje aqui somente vivendo Cristo por medo? Outros pelo senso da responsabilidade, outros pelo senso do dever. Daí eu vou me consultar com o meu Senhor e digo, Senhor, qual foi uma das maiores razões que Ele trouxe aqui nessa terra para viver tudo que o Senhor sofreu a nível de sofrimento? O amor. Então eu não mereço o Senhor. Então eu tenho que melhorar realmente isso aqui. Essa caixa. Que hoje mesmo eu te garanto que teve gente que entrou aqui nessa igreja aqui com uma balança da mão para saber exatamente para que lado está pendendo mais. Isso é ridículo. Isso é perversidade. Tá? A fé não tem marketing. Se deram marketing para a fé, meu filho, eu não tenho culpa, os caras são canalha. Já falei para meus irmãos aqui, você está se batizando por quê? Ah, porque disseram que Jesus cura, liberta, salva e faz tudo novo. Eu mando esse cara embora para casa, vai, depois você volta melhor. Porque se você quer fechar um acordo com ele, de melhoria de vida, e acha que o batismo é o caminho disso, você pode voltar para casa que nós não vamos te batizar. E volta depois aqui para se aprender direito o que é o batismo e que são as consagrações na fé. Que botar a tanguinha, ir lá para trás, descer o topoágua, cair na água, emocionado de que é o batismo da vida dele, levar papai e mamãe para filmar o batismo, ai que lindinho, isso filho, cai lá de bumbum na água, dando glória a Deus. Você acha lindo e maravilhoso isso? Se tornou ridículo, irmãos. E meu desacato é para eles, que acham que estão aqui por dever, por obrigação, porque é certo, porque é correto, e quando no muito negociando com Deus, com quanto vão lucrar e ganhar diante de tão grande salvação, e amor derramado sobre nós aqui, diante daquele que não pegou na mão um manual do homem que ele tinha que ser na terra, não pegou uma regra para ler e estudar, aprender a obedecer, como diz mesmo o texto de Hebreus. Sofrer o que sofreu, passar pelo que passou e aprender isso antes de estar aqui. Porque ele tinha interesses pessoais com isso.
E se tem, somos nós. Você pode amá-lo assim? Sabe por que está cansativa a tua vinda para a igreja? Porque você não está tendo o retorno que você espera. Sabe por que está difícil de você sair da tua casa e vir para a casa do Senhor, botar o teu joelho no chão, teu rosto em terra e orar? Voltar para o teu primeiro amor, por exemplo, que todo mundo conhece esse termo bíblico. Sabe por que você não tem uma reação à altura? Porque você não está tendo o retorno que você esperava. Isso quer dizer que você não ama. Você está aqui por um estágio de tempo até ver que você não consegue arrancar mais nada. É que nem o discípulo com o mestre. Eu já aprendi tudo de você. Agora eu sei tudo. O Senhor já me deu a unção, já me deu a autoridade, já me deu tudo, então eu não preciso mais de você agora. E você se engana, hein, cara? Que agora porque Ele te ensinou o caminho e te deu permissão para que você exerça a natureza ministerial de que você não precisa dele, sendo que a vida emana dele. É que nem igreja. E o senso de segurança, já estou batizado, já conheço, já isso, já aquilo, etc, 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 e começa a viver uma certa independência. Entra no Google e começa a ver todos os endereços das igrejas que ele pode também escolher, caso exista a eventualidade dele desistir dessa daqui. Poxa, pastor, estou falando de coisas que eu vivo há anos, filho, eu vejo as coisas acontecer aqui dentro dessa igreja. Daí eu falo assim, mas filho, vem cá, vamos falar uma conversa honesta. Você não para pensar que Deus está vendo tudo isso daí? Que você está só na igreja para casar, que você está só na igreja para se relacionar socialmente, só por etiqueta, entendeu? Só para promoção. Vamos imaginar uma igreja que ninguém pudesse ganhar nada, só servir. Ela ia estar cheia hoje? A matemática é simples, irmão. Vamos dizer, mas uma igreja nenhuma sobrevive assim. Pois é. Mas vamos imaginar que tivesse que ser assim. Não ia ter que ser perfeito do mesmo jeito. Porque Ele já deu. A estimativa é essa. Ele já deu tudo. Que mais que você quer que Ele te dê? Hebreus capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10. Do 9 ao 10. Esses dois textos, por favor. Pode ler. Bem alto. Espera aí, meus irmãos, porque está meio desorganizado o negócio. Lê direito. Hebreus 2, do verso 9 ao verso 10. Lê em voz alta. Amém? Está claro para você? Entrando no mérito agora da questão da obediência, que traz exaltação. A palavra exaltação é uma palavra tão interessante, ela é tão sedutora, ela é tão cativadora, mas já a palavra da obediência não. É uma palavra que nós temos dificuldade, inclusive, de falar sobre ela nos assuntos da igreja e daqueles que se dizem membros, inclusive. Mas a questão é o seguinte, que a palavra exaltação, ela não é tratada sem obediência. Não há exaltação sem obediência no ministério do meu Senhor, que para ser exaltado pelo Pai, Ele precisou amar e se fazer o menor de todos, até dos anjos. A entrega foi algo assim, de uma dimensão tão profunda, tão séria, que eu aqui, em cima desse púlpito, não posso te transmitir.
Eu lembro que quando fizeram o filme da Paixão de Cristo, teve uma repercussão lá no meio do judaísmo ortodoxo, deles dizendo que estavam se sentindo diante da sociedade responsáveis pela morte do Senhor, e o camarada que fez o filme só disse para ele o seguinte: olha, a minha intenção foi traduzir a parte histórica da crucificação, dos fatos como poderiam ser, que tem condições sim de fazer isso com leitura. E ele fez em cinema. Daí todo mundo ficou horrorizado, abestalhado, perplexo, porque eu tenho para mim que o cenário da expiação, do sofrimento e da morte foi pior do que ele fez lá. O que eu quero dizer para os amados irmãos é que a gente fica envolvido com uma pessoa chamada Jesus, que nós não temos o conhecimento profundo do quanto ele sofreu, então o quanto ele foi capaz de nos amar. Se hoje nós tentaremos fazer isso, não iríamos conseguir. Do quanto ele se sentiu pequeno, desprezado, humilhado. E que se a exaltação veio a ele, com a mesma medida que virá para nós. Então não seja tão ambicioso com a exaltação. Seja ambicioso com a obediência. Sabe? Aquela ambição que fez os 2 discípulos falar para a mamãe: mamãe, vai lá para o meu Senhor, para o meu mestre, pedir para ele nos dar um lugarzinho lá no céu de destaque. E a retardada foi lá. Dá licença, Senhor. Eu queria pedir uma coisa para o Senhor, para ver se o Senhor me atende, nas minhas palavras, óbvio. O Evangelho ele não fala assim como eu estou falando. Senhor, o meu Jesus, ele tinha um faro para ver coisa errada, que é brincadeira. Se eu tivesse lá, eu sinceramente ia intervir na mulher, na loucura dela. Senhor, eu queria pedir um favor ao Senhor, um pedido, porque eu sei que meus filhos vão te seguir. O Senhor não poderia dar um lugar para eles do teu lado, quando o Senhor for para o seu reino? O Senhor deve ter arregalado um zóio desse tamanho. Eu acredito que ele deve ter feito uma cara meio estranha, não é que nem eu estou fazendo assim. Que pedido que é esse que você está me fazendo? Porque você está querendo uma posição acima da tua altura e da tua história. Ô meu filho, acorda aí, Genival. Você está maluco, você está louco? Põe lá eu no lugarzinho lá da direita do Senhor. É assim, né? O Pai, o Filho e Ele. Daí o Senhor olhou para ela e olhou para ele e disse: olha, essa ação só compete o meu Pai decidir. Mas o que eu posso dar para vocês aqui agora, eu falo. O meu batismo e o cálice que eu vou beber. Porque o cálice significa o quê? A entrega. O sofrimento. Isso eu posso compartilhar com vocês. Eu tenho para mim que depois quem ficou com a cara de tacho eram eles. Bom, se a condição relativa para seguir esse homem é esta, viver de batismo e de cálice, viver dele e por ele, eu acho para mim que eles pensaram direitinho. Que se hoje a palavra fosse esta dentro da igreja, não teria tanto oportunismo como tem agora, irmãos. Se a exaltação que pregam para as pessoas, ela tivesse alicerçada e unida à obediência, ao sofrimento pela causa, não teriam tanto aventureiros como tem hoje dentro da igreja. Daí a palavra do Senhor lá no texto de Colossenses, do capítulo 1, verso 17 ao verso, do 17 ao verso 20, mostra ali que o Senhor voluntariamente, desde a eternidade, assumiu sofrer por nós. Texto de referência para você que está ouvindo essa pregação hoje aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 4 também diz que ele assumiu ser semelhante a nós em todos os aspectos, a não ser a questão pecaminosa, a questão do pecado. Mas tudo que condiz com questões humanas, frágeis, debilitadas, físicas, ele se encarnou com todas elas.
menos o pecado. E vai se construindo o Filho de Deus que se fez Jesus. O Filho de Deus que se encarnou para uma missão, para um propósito de amor, de uma ação voluntária, de sofrer por quem não merece e assumir ser homem na natureza de um Deus. Filipenses 2, verso 5 ao verso 11 é um dos apelos mais maravilhosos que eu já li do apóstolo Paulo, que ele traça o exemplo do sentimento que nós temos que ter, baseados no sentimento em que Jesus tinha. De se esvaziar de si mesmo, de abandonar o seu próprio eu, de largar o seu próprio eu para absorver, incorporar Jesus. Abrir mão dos seus próprios privilégios, de seus atributos, para assumir na terra um serviço por Ele, porque foi isso que Ele fez quando Ele nos amou. Deixou de ser Deus, deixou de ser príncipe, deixou de ser eterno, glorioso, a nível de autoridade, de domínio, de reino, de esplendor, para se fazer um filho de carpinteiro. E ser trocado por um bandido e ser morto entre dois assaltantes. Eu te pergunto, você está aqui agora. Você faria isso por ele? É obrigado, pastor? Talvez seja a mesma pergunta que você vai fazer para mim hoje aqui. Mas isso é obrigado? Está na doutrina? Paulo, quando ele vai explicar o batismo lá em Romanos 6, ele fala exatamente sobre isso. Que se nós quisermos ressurgir com ele, temos que morrer como ele morreu. Porque não há ressurreição se não houver morte. É muito fácil falar sobre bênção e exaltação com um pouco de ambição. A dificuldade realmente está aí. E quando for falar de exaltação, falar também de obediência, de sofrimento pela causa, de renúncia, de entrega pessoal. E deixar claro que não há exaltação sem obediência a Deus e sem o sofrimento pela causa. Que Deus não dá nenhum tipo de ânimo ou esperança de que alguém aqui vai ser salvo, de que alguém aqui vai subir para o reino dele, porque ele abriu uma promoção hoje, um Black Friday, entendeu? Para todo mundo entrar lá correndo para buscar o produto. Porque é assim que estou tratando a salvação do meu Senhor. Olha, hoje é sexta-feira, tem uma promoção aqui, quem vem? Chamando dessa forma, é lógico que vai encher o reino de Deus. Mas ele não abriu um precedente para promover a salvação, para dar a ela um preço mais baixo. Porque ela não veio assim e também não vai ser executada dessa forma. Sobre tua vida, sobre a minha vida. Porque o entendimento da palavra de Deus é que na medida que Ele nos amou, nós temos que amá-lo. Diz lá o meu Senhor, no texto do Evangelho de João, que aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, ele não vive nessa pessoa. Que a sua carne é a verdadeira comida, o seu sangue é a verdadeira bebida, ele está se referindo ao exemplo, à doutrina do testemunho que ele cumpriu por amor a nós, que nós temos que cumprir agora por amor a ele. Daí quando os discípulos ouviram isso, que o pão é ele, que a vida é por ele, grande parte dos que o seguiam o abandonaram. O efeito foi catastrófico, mas o céu festejava, porque era um monte de chupa-cabra que estavam lá, e Deus entendia que ia virar comércio. Agora, se o meu Senhor realmente liderasse a igreja atual, na condição que eu estou, nós íamos suportar? Nós íamos aguentar
ser liderado por Ele, irmãos, e não por uma pessoa normal? O nosso padrão de vida, irmãos, está muito, mas muito diferente daquilo que Ele assumiu por amor a nós e a nossa salvação, a nível de disponibilidade de entrega. Eu pergunto para os irmãos, se você tivesse o Senhor nesse púlpito aqui falando por si mesmo o que Ele foi capaz de fazer por você, e desse a você essa mensagem calorosa hoje aqui, por conta própria, pessoalmente, você voltaria ao próximo culto para ser constrangido a amá-lo dessa maneira? Talvez você esteja até no cenáculo da fé, recebendo aquelas pregações duras, difíceis, exortantes, mas não suportaria ele. Talvez a gente não vá em 100% de teor, porque nós não somos dignos para isso mesmo. Eu entendo que essa mensagem só pode ser falada por ele, não por mim. Que na condição de miserável eu não me sinto digno de me fazer 100% aqui um homem de pregação. Mas ele faria. Exatamente para traçar a dimensão de quem é crente aqui e quem está disposto a segui-lo. E ter a sua comunhão. E ver realmente Jesus habitar na sua vida, estar na sua vida. Lá no texto de Lucas capítulo 9, versículo 51 ao versículo 56. Durante o seu sofrimento, nunca usou o poder que tinha para defender-se dos seus inimigos. Os discípulos até pedem lá para ele, lá, Senhor, você não quer deixar eu mandar o fogo desse, coisa que eles podiam fazer isso, né? Eu mandar o fogo descer do céu para queimar, para mandar queimar esses caras tudo aí que estão querendo a tua morte. O Senhor diz o que para eles? Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Até na hora do seu sofrimento, da sua dor, ele não usou o poder que tinha para que o sofrimento estivesse dentro da experiência da sua obediência. Lá no texto de Mateus capítulo 20, versículo 28, também a palavra, esse texto que eu quero que os irmãos leiam. Mateus 20, versículo 28, leia por mim, por favor. Pode ler. Amém? Ele não usou o poder que tinha para favorecer a si mesmo. Ele se fez homem e se pôs à disposição das limitações físicas que todos nós temos para dizer a nós aqui hoje. É possível você amar a Deus num corpo assim. Não diga que você é humano. E por ser humano, você tem justificativas para ser perverso ou então para falhar na tua missão com Deus. Porque Ele se revestiu das mesmas limitações e provou para nós que por amor é capaz sim. Duro, né, irmãos? Como é que vai ficar Jesus hoje? Temas que a gente vê o povo discutindo sempre sobre questões de humanidade e direitos humanos. Ouvindo falar sobre honra, ouvindo falar sobre respeito, sobre dignidade, benefícios, favorecimentos de realização própria, sabe? De entrar em defesa acerca das injustiças, de ser defendido quando é injustiçado. Muitas vezes essas coisas que nós trazemos em oração aqui, e que Deus pode fazer alguma coisa por isso. Mas não esqueça que Ele abriu mão disso tudo e permitiu ser condenado para nos dar o amor perfeito. Eu não sei se Deus vai te dar os direitos que você merece, eu não sei se Deus vai te dar a honra que você precisa para se sentir melhor, ter autoestima, eu não sei se Deus vai te dar os sonhos realizados, eu não sei se o Senhor vai cometer, ou melhor dizendo, cumprir as suas justiças
diante daquilo que te oprimiram e te enganaram ou então te prejudicaram. Mas de uma coisa eu sei, de uma coisa eu sei, que mesmo faltando todas estas coisas, eu tenho que dar um amor perfeito. Uma fé que opera pelo amor. Eu sou pastor há quase 24 anos. E eu posso dizer para você, não ganhei o que eu esperava, não tenho o que eu esperava, não consegui realizar o que eu esperava, mas não me sinto frustrado, derrotado por isso. Sabe por quê? Porque eu deixei a cargo do Senhor de que Ele administre isso na minha vida. Porque o meu plano, aí eu entro na questão do que eu estou aprendendo hoje aqui com você. O meu objetivo é transformar a minha vida, os meus propósitos, numa força que quer amá-lo. Dar a Ele o amor que Ele me amou. E mesmo que não seja igual, e não vai ser, porque não é pretensioso isso. Eu espero amá-lo de todo o coração, com as minhas fraquezas. E amanhã não jogar o meu corpo na cara dele e dizer para ele que eu não consegui amá-lo, porque eu estou doente, porque eu estou debilitado, porque não tenho sorte, porque nada favorece para mim, nada corresponde para mim, tudo está fechado, as portas se trancaram, ninguém me ama, todo mundo abandonou. Por que você não acende uma vela em torno de você logo? Não, Senhor, eu não vou usar dessa baixaria. Eu não quero uma salvação promocional. Eu não quero uma salvação que vem de ofertas. Que pode ser comprado com R$1, sabe? Profetiza. Declara. Declara, você tem que confiar que você é salvo. É o retardado falando para o retardado. Você tem que crer que você é salvo. E ele está assim, mas sabe, eu não consigo. É lógico que não consegue, ele sabe do que ele é feito. É um tranqueira. Mas daí ele vai para outro tranqueira e fala para ele, sabe, eu estou tendo problemas de crer, de confiar de que eu seja uma pessoa salva. Daí o presbiteriano e o batista fala para ele, mas você é um predestinado ao céu, você é um escolhido do ventre da mãe. E trabalha a psicologia da salvação, sabe? Você quer me ver maluco? É trabalhar a psicologia da salvação. Você tem que crer, você tem que pensar, você tem que determinar, você tem que profetizar. E o Evangelho diz, não, você tem que amar, obedecer, sofrer por esse Senhor, porque a exaltação não vem sem isso. Vai, filho, rói as unhas aí, rói, morde, arranca pedaço da carne, você entrou no cenáculo da fé. Caramba, que hoje eu vim derrubado, destruído, e esse pastor me prega essa palavra, eu não tenho mais nada para dar de mim, já dei tudo, mas deu para o lado errado. Vou fazer o quê? Você arrancou a janela da casa para dar para o pastor, filho? Arrancou o vaso sanitário para dar para o pastor, arrancou tudo que tinha, deu tudo que tinha para falar que isso é fé. Deu sapato. Deu a calça, saiu de cueca para casa, porque ele tinha que se sentir piedoso com aquele pobre coitado lá. Eu vou arrancar minha calça, vou dar minha calça para ele, porque eu tenho que me sentir bem para casa, porque eu fiz uma boa ação hoje. É disso que você vive. Eu tenho que ser um bom samaritano. Olha lá a velhinha atravessando a rua lá. Eu tenho que ajudar ela lá. Que eu sou um cristão. Eu sou um cristão, eu tenho que dar bom testemunho. Toma cuidado, ô Madre Teresa de Calcutá, para amanhã não te canonizarem, hein? Toma cuidado, hein? Para amanhã a tua cara não está estampada na revista Veja, isto é, na Times. O humanista e gestor, o homem mais conceituado do mundo. Agora eu quero ver esse povo aqui fazer tudo em secreto do Senhor, sem publicar nada que faz, porque ama Ele. Daí eu quero ver, você vai, mas você não tem razão para ir no culto, filho. Nada do que você busca lá você recebe, mas eu vou mesmo assim, porque meu Senhor deu tudo que Ele tinha. Daí eu quero ver você vir mesmo, né, irmão?
aonde a exaltação não vem sem obediência e sofrimento. E quando a obediência está, o amor também está. Que você nessa noite realmente possa botar essa palavra dentro da tua cabeça e falar assim: Senhor, quanta besteira que eu tenho feito com os teus propósitos na minha vida, porque eu discuto sobre tanta coisa, eu falo sobre tanta coisa, eu penso sobre tanta coisa, mas te amar e saber do que o Senhor precisa de mim, eu não tenho pensado. Irmão, não venha me falar de desrealização. Não venha me procurar para falar de falta de autoestima. Não venha me procurar para dizer que as coisas não estão dando certo na tua vida. Vem me procurar hoje para falar como que nós podemos amar. O que nós podemos fazer. Tá? Porque o propósito pastoral é discipulado. Não é humanismo. Você quer falar de sentimentos, de frustrações, procura um psicólogo. Vai sentar lá na cama do psicólogo e fala o dia inteiro dos teus karmas. Ai, eu estou abatido. Eu estou ferido. Eu estou magoado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Vai procurar um psicólogo. Mas se você quiser servir a Cristo, o Senhor vai falar assim: vem que agora eu vou te dar a minha cruz. E vou compartilhar com você o meu amor. E nós vamos falar do pacto da salvação. E vamos discutir dos assuntos do reino aqui agora. Vamos falar aqui de estimativas e planejamentos da fé que nem a parte humana consegue frear, nem as coisas humanas conseguem brecar, porque quem ama faz o que Deus quer. Aleluia. Pastor, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu já sofri bastante na igreja aqui, filho. Quando o povo vem chorar por falta de estima, eu fico, já vi o Bope, indo para ataque de persuasão, né? O pastor, eu fico que nem o Bope, eu fico armado, você entendeu? Já viu mulher querendo procurar pastor para falar que está se sentindo amada pelo marido? Eu passo até repelente. Passo até repelente no sovaco de aerosol. Sai, zica! Sai, zica! Sabe? Filho, pelo amor de Deus, Deus não ignora teus sentimentos, teus sofrimentos, mas não queira exaltação antes disso tudo. Vamos trabalhar a fé. Vamos trabalhar, porque se você não está satisfeito, eu também não estou, filho. Entendeu? Nós estamos todos descontentes com tudo nesse mundo aqui, nós somos um bando de retardado também. Nada está bom, nada está certo, nada está isso, nada está aquilo. Deus tem que falar o que está falando hoje aqui para botar tudo no eixo aqui, e mesmo assim não sei se vai ficar, hein? Entendeu? Ai, vida, ó céu, ó isso, ó aquilo. E o tempo está passando, filho, a hora está chegando, e você tem que colocar a tua casa em ordem diante de Deus, senão você vai ficar. O amor também consola, irmãos. O fato de saber que o Senhor te ama, tem que te contemplar. Te completa? Saber que Ele te ama, me completa também. E hoje, Deus traz um propósito aqui nesse culto, nessa noite. Ele quer uma igreja que o ame. Ele quer um povo que o ame. Que não bata a mão no peito para dizer que é alguma coisa, mas que sabe servi-lo e amá-lo como Ele pede. Se você quer, o céu está aberto para te receber hoje aqui, abaixa a cabeça, fecha os olhos.